Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Queridos, é uma passagem bastante conhecida. Nós vamos ver que agora Davi ele vai se assentar no trono, vai começar a reinar quando ele tinha 30 anos de idade. Davi vai reinar 40 anos. Queridos, para nós podermos entender aquilo que Deus ele colocou no meu coração, nós vamos observar agora que o povo de Israel está olhando para as outras nações, está olhando para os outros povos, está dizendo para Samuel: Samuel, nós precisamos de um rei, nós precisamos de um líder, porque as outras nações têm um rei, as outras nações têm um líder e nós não temos. Já não bastava Samuel naquela época, era juiz, era sacerdote e era também profeta. Nós vamos observar que agora Samuel vai questionar a Deus, Samuel vai conversar com Deus. E Samuel vai dizer assim para o Senhor: Senhor, o povo de Israel está querendo levantar um homem, está querendo levantar um rei. Já não basta eu ser juiz, eu ser sacerdote, eu ser profeta. Deus dá uma resposta para Samuel. Samuel não interfere na escolha do povo, deixa eles escolher. Mas fala para eles que o rei que eles vão levantar diante deles é um rei que vai tomar o melhor gado, é um rei que vai tomar a melhor ovelha, é um rei que vai tomar a melhor plantação e é um rei que vai colocar os seus filhos para ser seus servos, vai colocar na frente da batalha. E agora vão levantar Saul da tribo de Benjamim. Saul vai começar a reinar. Saul até começou bem, mas no meio do caminho ele vai tropeçar, porque ele não queria obedecer à vontade de Deus. Ele não queria obedecer à vontade do Senhor. Certa vez Samuel vai falar para Saul: Saul, é o seguinte, nós vamos oferecer um holocausto diante de Deus 7 dias. O povo tem que esperar. E agora Saul vai vendo que o pessoal estava indo embora, ele não queria perder a sua fama. Saul agora vai colocar as mãos nas coisas santas do Senhor e vai oferecer ao Senhor, porque só quem podia oferecer, só quem podia sacrificar era o sacerdote, que era Samuel na época. E Saul vai ser agora rejeitado pelo Senhor por essa atitude. A outra atitude também que reprova também a Saul é que Samuel também vai dar uma ordem através do Senhor Jesus para Saul. Saul vai até os amalequitas e destrui totalmente todo mundo. Saul ele vai fazer a sua vontade. Saul vai poupar o melhor gado, Saul vai poupar a melhor ovelha e ainda vai deixar a vida do rei Agag vivo. E agora Deus vai levantar a Samuel para ir até Saul. Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor está te rejeitando, está rasgando o teu reino, porque você não destruiu totalmente os amalequitas e ainda você poupou a vida do rei Agag, mas Deus já tem preparado um segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Agora no capítulo 16 de 1 Samuel, o Senhor vem até Samuel e fala: Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul, vai ter pena de Saul, havendo eu rejeitado? O Senhor estava dizendo, em outras palavras, para Samuel: Samuel, é o seguinte, eu já rejeitei, Saul não presta mais para nada, Saul ele não tem me obedecido e Saul ele não tem tido respeito diante da minha presença, mas eu tenho preparado um, e esse um ele está lá no pasto, ele está cuidando das ovelhas, Samuel, e enche o teu vaso de azeite e vai até Jessé, que está em Belém. Quando Samuel enche o seu vaso e vai até os anciãos, vai se apresentar diante de Samuel, vai falar: Samuel, é divina a tua paz. Por que os anciões vai falar isso? Porque naquela época um sacerdote, como Samuel era um sacerdote, era juiz, era profeta, quando se levantava para resolver alguma causa, era estreito o negócio, era terrível o negócio, porque primeiro, para mim fazer algo diante de Deus, para você fazer algo diante de Deus, você tem que encher totalmente da presença dele. Se você for vazio, nada vai acontecer, nada o Senhor vai fazer, mas enche o teu vaso de azeite, que o Senhor ele vai te usar, que o Senhor ele vai fazer sobre a tua vida. Samuel agora encheu o seu vaso e vai indo, vai para oferecer o sacrifício. E agora Jessé, todo orgulhoso, todo cheio de prepotência, vai apresentar os seus filhos. Vai apresentar Abinadab. Abinadab é um homem bonito, é um homem formoso, é um homem de guerra, um homem que sabe pegar na espada, mas não serve para ser rei. Eliabe vai também se apresentar diante de Samuel, é um homem bonito, valente, de guerra, sabe pegar na espada, mas também não serve para ser Deus. Vai passar a Samar. Quando Samuel ia levantar o azeite para derramar, o Senhor vai falar: Samuel, está errado, porque eu, Deus, não vejo como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas eu, Senhor, olho para o que está dentro do coração. Era Deus falando para Samuel: Samuel, ainda tem um, ele está lá no pasto, ele está cuidando das ovelhas. Samuel vai olhar para Jessé e vai falar: Jessé, os mancebos da tua casa se têm acabado, e agora Jessé, não, tem um menor, ele está lá no campo cuidando das ovelhas. E Samuel manda chamar ele, porque nós só vamos sentar nessa mesa enquanto ele não chegar, para nós podermos oferecer o sacrifício perante a Deus. E eu preciso liberar algo que Deus colocou no meu coração nessa tarde. Sabe quem era Davi? Davi era ruivo, de pequena estatura, era rejeitado pelos seus irmãos, era rejeitado pelo seu pai. Sabe quem era Davi? Davi era filho de uma prostituta.
Davi tinha que se acordar primeiro dos que seus irmãos, porque ele era ruivo, de pequena estatura, era como um sinal de vergonha. Sabe quem era Davi? Davi era aquele que comia das migalhas que caía da mesa dos seus irmãos. Sabe quem era Davi? Davi entrava pelas portas das ovelhas. Sabe quem era Davi? Davi era aquele que fedia a fezes de ovelha, mas como o Senhor tinha determinado uma palavra sobre a vida dele, uma promessa sobre a vida dele, eu não sei onde você está, se você está no pasto cuidando das ovelhas, se você está no anonimato, se você está no seu quarto, nos bastidores, mas Deus tem uma promessa sobre a tua vida, e se ele determinou uma promessa, Deus está levantando um Samuel cheio de Deus, cheio da autoridade de Deus, para te ungir e te falar: é o Senhor que te escolheu, é o Senhor que determinou sobre a tua vida, e eu preciso falar isso nessa tarde. Você está marcado pelo céu, você não vai desistir, você não vai parar, você pode estar no pasto cuidando das ovelhas, mas o Senhor está te vendo. O teu pastor, ele não pode te ver, o teu líder, ele não pode te ver, o teu patrão não pode te ver, mas tem um Deus no céu que os seus olhos são como chama de fogo. Ele está te contemplando, está dizendo: Davi, eu estou te vendo, Davi, eu estou te contemplando, e na hora certa, no momento certo, eu vou agir. Para nós entender, enquanto Davi estava no pasto cuidando das ovelhas, Deus estava cuidando dele. Certa vez o urso veio para matar as ovelhas, Davi vai se apresentar e vai: eu vou no nome do Senhor, e o leão agora vai ser abatido. Davi certa vez vem o urso para tentar tomar a ovelha da boca, agora Davi vai se apresentar e vai falar: pode deixar também que eu vou matar o urso no nome do Senhor. Enquanto Davi estava no pasto, Deus estava cuidando dele. Sabe qual eram as ovelhas que Davi ele tomava conta quando estava no pasto? Era ovelha malhada. Para quem não sabe, o que é ovelha malhada? É ovelha defeituosa, era ovelha que tinha defeito, não era qualquer ovelha que Davi estava tomando conta. Deus estava preparando ele para quando ele fosse tomar conta do povo de Israel, ele sabia se tomar conta, porque o povo de Israel eram as ovelhas defeituosas, eram as ovelhas que murmuravam, eram as ovelhas que questionavam, eram as ovelhas que desobedeciam a Deus. E Deus está falando para muito líder aqui nessa live, nessa tarde, que Deus está mandando você abraçar e você não tem abraçado, Deus está mandando você cuidar e você não tem cuidado, Deus está mandando você agora ir visitar, fazer visita, e você não está indo. Se Deus te levantou, você como um pastor, você tem que cuidar daquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Nós entendermos que Davi teve um processo para poder passar. Segundo alguns historiadores, fala que Davi, quando foi ungido na presença dos seus irmãos, na presença do seu pai, ele tinha aproximadamente 16 anos de idade. Mas quando Samuel, diante da presença do Senhor, vai ungir a vida de Davi, Davi de imediato ele não vai tomar conta do povo de Israel, não vai ser rei. Primeiro tem uma preparação. Primeiro você tem que passar pelo processo para Deus honrar a tua vida. Meu Deus, isso é forte nessa tarde. Primeiro você tem que se colocar na presença de Deus. Primeiro você tem que se encher da autoridade do Espírito Santo de Deus, para que Deus possa te enviar. E o texto que nós lemos de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4, Davi vai se assentar no trono quando ele tinha 30 anos de idade. Sabe o que Deus está falando para mim e para a tua vida? Espera o tempo de Deus. Davi teve que esperar, você também vai ter que esperar, não é do dia para a noite. Esse cargo a qual você tem pedido para Deus, Deus está falando: como é que eu vou te dar, se você nem ora, se você nem busca a minha presença? Meu Deus, isso é forte nessa tarde. Isso é para alguém que depois vai ver essa live. Se prepara. Mas eu estou no bastidor, irmão, ninguém está me olhando, ninguém está me vendo. O Senhor está vendo sim. Os olhos do Senhor, Provérbios, capítulo 15 e versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios capítulo 4 e versículo 23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas de vida. Lamentações capítulo 3 e versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Salmo 3 e 5 vai dizer: eu deitei e me levantei, acordei, porque o Senhor ele tem me sustentado. É o Senhor que tem te sustentado. É o Senhor que tem te guardado. É o Senhor que tem livrado a sua vida. Enquanto Davi ele estava no deserto, meu Deus, é forte, cai no celular. Enquanto Davi ele estava no deserto, cuidando das ovelhas de seu pai, sendo rejeitado, sendo desprezado, o Senhor estava dando salmo para Davi. Davi foi um dos maiores escritores de salmo que vai ter na Bíblia. Os salmos a qual Davi clamava com angústia, com tristeza, Deus sempre respondia a ele. Ele falando: Davi, eu estou no controle, eu estou tomando conta. E o salmo que eu acho bonito, é um salmo bastante conhecido de todos, é quando Davi agora vai estar no pasto, eu quero crer,
Davi cuidando das ovelhas, Deus chega até Davi e fala: Davi, é o seguinte, pega essa harpa aí, que você vai começar a salmodiar na minha presença. E qual é o salmo, Senhor, que o Senhor vai me dar? É um salmo bastante conhecido, é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma por amor ao teu nome, por amor à tua justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. A tua vara e o teu cajado, ele me consola. Prepara, Senhor, uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o teu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na sua casa. Deus está preparando uma mesa na presença dos teus inimigos. Davi, você pode estar esquecido no pasto, cuidando das ovelhas, mas Deus está te vendo, e na hora certa, no momento certo, ele vai agir. Não se esqueça, você está marcado pelo céu. Na agenda de Jesus tem um dia que ele para e olha só para você. E essa tarde de sábado ele parou e está olhando pela minha vida, e está olhando para a tua vida e está te dizendo: eu sou contigo, você não vai parar, você não vai desistir, porque eu vou fazer, eu vou cumprir e eu vou realizar. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus.